Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos ao passo número 2 em direção à riqueza: fé e confiança. Fé dirigida torna todo o pensamento palpitante de poder. Você pode erguer-se às alturas ilimitadas, impelido pela força ascendente da sua poderosa e nova autoconfiança. A fé é o químico-chefe da mente. Quando a fé se une ao pensamento, o subconsciente apanha imediatamente a vibração, traduzindo no seu equivalente espiritual e transmitindo a inteligência infinita, como no caso da oração. As emoções da fé, do amor e do sexo são as mais poderosas de todas, as principais emoções positivas. Quando as três se unem, tem o efeito de colorir o pensamento de tal maneira que alcança instantaneamente o subconsciente, onde se transforma em seu equivalente espiritual, única forma que induz a reação da inteligência infinita. A fé aguarda que você a encontre. Em algum momento, até os maiores astros tiveram fracassos. Em algum momento, alguém disse a eles que não eram bons o bastante. Mas cada uma dessas vezes em que eles fracassaram, o desejo era maior que o fracasso. É por isso que você conhece as suas histórias. E também é por isso que você nunca ouviu falar de outros milhares de artistas. Esses que você não ouviu falar, o desejo não era grande o bastante. São os que acreditavam que o fracasso era uma derrota. Na virada do século XXI, a crença que a mente pode manifestar mudanças físicas no corpo se tornou prática médica comum e muitos médicos incorporam o termo conexão mente e corpo. Mas e agora? Como desenvolver a fé? Fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por afirmação ou instruções repetidas para a mente por meio do princípio de autossugestão. A repetição de afirmações é como dar ordens à mente subconsciente, e é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé, crença absoluta de que você pode fazer alguma coisa. Fé é um estado mental que você vai conseguir desenvolver depois de dominar os princípios ensinados por Napoleão Hill. Todos os pensamentos que foram carregados de emoção e misturados com fé começam imediatamente a traduzir o seu equivalente físico. Atenção, isso é válido para qualquer emoção, inclusive as negativas. Quando se dirige à mente subconsciente, você deve se comportar como agiria se já estivesse em posse do bem material que você está querendo. Sua mente subconsciente não sabe o que é real e o que é imaginado. Você precisa ser convincente, não pode haver dúvida, nem lá no fundo. Ou então essa dúvida será captada pelo subconsciente e as mensagens serão confusas e se cancelam mutuamente. É essencial que você incentive as emoções positivas. O que você entendeu, a teoria, deve começar a praticar. Experimentando e praticando, você vai desenvolver a sua capacidade de misturar a fé a qualquer ordem que dê ao seu subconsciente. Olhe para você, olhe-se no espelho. Você é o que é por causa dos pensamentos dominantes e permite que ocupe a sua mente. Se decidir jogar fora todas as más influências do passado e construir a própria vida, como quer que ela seja, você pode descobrir qual a sua maior fraqueza e transformá-la através da autossugestão. Fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Fé é o ponto de partida de todo o acúmulo de riquezas. Fé é a base de todos os milagres e todos os mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Fé é o único antídoto do fracasso. Fé é o elemento, a substância química que, misturada à oração, permite comunicação direta com a inteligência infinita. Fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento, criada pela mente finita do homem, em seu equivalente espiritual.
fé é o único instrumento através do qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser dominada e usada pelo homem. Não há limitações, exceto aquela que reconhecemos. A fé que Napoleão Hill usa pode ter uma conotação religiosa, mas não era o que ele pretendia. Para ele, fé significa ter confiança, acreditar, ter uma crença inabalável que você é capaz de fazer alguma coisa. E para ter fé em você mesmo, como Hill diz, ela tem que ser verdadeira, em um nível subconsciente. Se você tem uma dúvida persistente lá no fundo, ou se está apenas fingindo que acredita, não vai funcionar, porque o seu subconsciente vai conhecer as suas dúvidas. A menos que tenha total e absoluta confiança, a menos que esteja convencido, sem nenhuma questão, você não tem fé. Napoleão Hill usa o termo inteligência infinita para identificar aquela parte da mente e do processo de pensamento humano que produz as intuições, flashes de insight e saltos de lógica. Mas como você pode comandar e usar o poder do desejo? A primeira resposta é a técnica descrita no vídeo anterior, de escrever sobre seus desejos, fazer as 6 etapas e ler pela manhã e à noite. Vamos ao destaque de hoje. Todos os pensamentos que foram carregados de emoção e misturados com fé começam imediatamente a traduzir em seu equivalente físico. Fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Vamos à prática de hoje? Você pode começar com um simples exercício. Pense em alguma coisa que você gostaria de visualizar, de ver. Pode ser na televisão, em qualquer lugar. Não há um lugar específico que isso irá acontecer. Imagine, por exemplo, um dos exercícios que eu fiz foi uma borboleta azul. Rara borboleta azul. Então você pensa em sua mente firmemente, não tenha dúvidas de que você irá visualizar uma borboleta azul. Quando eu fiz, foi engraçado porque passou por mim uma borboleta branca. Eu olhei para ela e falei, você é linda, mas eu quero uma borboleta azul. Então, após alguns dias, eu visualizei uma borboleta azul enorme em um vestido na televisão, que a pessoa estava usando um vestido totalmente branco, com uma linda borboleta azul gigante estampada no vestido. Na hora que eu vi, eu comecei a rir, porque eu falei, aí está a minha borboleta azul. Então, esse é o exercício. Pense em alguma coisa que você deseja visualizar, ganhar. Pode ser um bombom, uma caixa de morango, uma rosa vermelha. Aquilo que você imaginar que veio em seu pensamento. E faça isso. Tenha esse pensamento positivo de que irá acontecer. Tenha fé, tenha crença. Não pode ter um pingo menor de dúvida. Anote no papel que dia você pensou isso, que dia você desejou. E depois anote novamente o dia que foi realizado, porque irá acontecer. Você pode fazer isso várias vezes com várias coisas e ver quanto tempo demora, né? Quanto tempo você demorou para co-criar isso em sua realidade. Mas não fique pensando, pense, deseje e deixe o universo trazer isso para você. O primeiro exercício que eu fiz, eu gostaria de ganhar uma rosa vermelha. E não fique assustado, mas demorou 2 meses. Porque eu ainda não estava nesse processo de fé inabalável. Eu ainda estava aprendendo a lidar com todos esses sentimentos, emoções, com todo esse aprendizado. Tá bom? Fiquem bem, fiquem em paz. Deixe um comentário abaixo quando você fizer o teste, né, com aquilo que você deseja. Depois vem comentar com a gente quanto tempo demorou, tá bom? Fiquem bem, fiquem em paz. Se inscreva no canal, deixe um comentário.